Eu vou chamar agora a Paula Nobre, que tem informações para a gente dessas chuvas, né, Paula? O que você destaca para a gente nesse momento? Oi, Lívia, tudo bem? Tudo certinho? Acho que vocês conseguem me ouvir aí perfeitamente. Perfeitamente, Boa tarde, Paula. Boa tarde para você, Lívia, para todo mundo que acompanha aí o jornal JP Domingo. Bom, gente, vamos falar primeiramente sobre o que aconteceu, né? A gente tem falado bastante durante essa semana, especialmente para quem acompanha aí a programação da Jovem Pan em relação à previsão do tempo, é um trabalho que a gente faz aí todas as manhãs, durante a noite também, né, Lívia? No seu jornal a gente deixa a previsão certinho aí, e a gente tem alertado durante toda essa semana, desde o início dela, sobre a chegada dessa frente fria, que ela chegaria justamente em cima do carnaval, esse sistema que provocou tanta chuva, e a gente tem acompanhado imagens aí catastróficas, aí, infelizmente, em relação a essa chuva no litoral de São Paulo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos vários sistemas, além dessa frente fria, aumentando esses volumes de chuva no litoral de São Paulo. Então, nós tivemos a passagem de uma frente fria, um sistema de baixa pressão atmosférica, temos a umidade da Amazônia também, jogando vapor, mais vapor ainda, ali para a região sudeste do país. Além de tudo isso, tem a água do oceano, a água do mar, que está um pouco mais quente, uns 2 graus acima da média esperada aí para essa época. A água está quente, então tudo isso forma como se fosse uma bolha de vapor aqui na região sudeste do país, especialmente em áreas litorâneas. É isso que a gente viu desde esta última sexta-feira à noite, ontem, sábado e hoje, domingo. Choveu bastante mesmo em áreas litorâneas, a gente viu, até peguei alguns dados aqui para a gente falar sobre eles. Olha só, segundo a Defesa Civil, mais de 600 milímetros na região de Bertioga, 700 milímetros, no Guarujá quase 400 milímetros de chuva, isso em 24 horas, Santos 232 milímetros, São Vicente 194 milímetros, Cubatão 117, Praia Grande, também litoral de São Paulo, 209 milímetros, ou seja, é muita chuva ocasionada por tantos sistemas que provocaram essa chuvarada toda. Além disso, a gente tem falado e tem alertado bastante isso também durante toda a semana, e eu reforço mais uma vez a importância de assistir a previsão do tempo da Jovem Pan, que é uma previsão do tempo detalhada, é um serviço de prestação é uma prestação de serviço mesmo que nós fazemos na Jovem Pan, muito detalhada, que a gente também tem alertado o risco de deslizamentos de terras e encostas durante toda a semana na região sudeste. Nós estamos passando por um mês de fevereiro extremamente chuvoso. Para se ter uma ideia, um outro dado que eu trouxe para vocês, a média climatológica de chuva para o mês de fevereiro é de 257 milímetros, ou seja, aliás, vamos trocar aqui, é isso mesmo, 257 milímetros é a média de chuva para o mês de fevereiro, ou seja, isso é o que chove normalmente todo mês de fevereiro, esse é o valor de chuva. Para se ter uma ideia, já choveu 324 milímetros, ou seja, a gente já está bem acima da média climatológica para o mês de fevereiro. E olha que a gente nem terminou o mês. Nós estamos no dia 19 de fevereiro, tem muitos dias ainda, então a gente tem a possibilidade, além de tudo, Lívia, e você que nos acompanha também, de bater um recorde em relação a este número de chuva. E aí, assim, uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo, vem mais chuva por aí? É isso que a gente também deve conversar ainda mais, Lívia? Enfim, não sei se você vai querer fazer essa pergunta para mim, eu já coloco ela por aqui. Paula, o tempo é seu, pode trazer o seu destaque para a gente, destaque importante, inclusive, nesse momento. Importante, muito complicado, né, porque a gente sabe que há muitas pessoas que vivem em áreas de encostas, em áreas ali de perigo mesmo para deslizamentos de terra. Então, como essa informação de previsão do tempo, ela importa. Então, a questão é a seguinte, essa frente fria, esse sistema, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, esse sistema ele já começa a se afastar a partir de agora, ele já começa a ir embora, mas ele ainda deixa alguns resquícios, ou seja, amanhã ainda tem possibilidade de chuva. Vamos falar de hoje. Hoje ainda tem possibilidade de chuva, essa frente fria vai se afastando lentamente. Hoje o dia ainda fica bastante nublado, tempo fechado mesmo no litoral de São Paulo. E aí a gente tem litoral norte paulista, litoral sul também, região da Baixada Santista também, com muita possibilidade para chuva intensa ainda hoje. Amanhã, esse sistema aí sim começa a se afastar. Por que eu falo esse resquício? Porque tem a possibilidade de chuva ainda em forma de garoa, em forma de temporais um pouco mais isolados, mas essa chuva ainda preocupa, e a gente já vai falar um pouco da capital paulista também. Por que essa chuva preocupa? Porque nós já temos rios e córregos com níveis bem elevados, nós já temos áreas de encostas, aí onde vem o perigo.
áreas de encostas, áreas de deslizamentos de terra, onde essas áreas já está bem encharcado o solo, está muito molhado. Então, por mais que a gente fale, agora chove pouco, não tem mais risco, não, muito pelo contrário. Esse solo encharcado é aí onde a gente tem mais risco ainda, porque qualquer água que caia, mesmo que caia em forma de garoa, em forma de chuva fraca, essa água tem a chance de causar mais deslizamentos de terra. Então, amanhã, a possibilidade, mesmo que de chuva menos intensa, com menores volumes, é uma chuva que continua preocupando. Na terça-feira, o sol aí sim aparece um pouco mais, Lívia, e aí a gente já começa a ver esse sistema realmente ir embora, essa chuva realmente começar a ir embora de áreas litorâneas, mas infelizmente deixar o rastro que deixou nesses últimos dias. Como eu disse, infelizmente, né, e felizmente nós aqui da Jovem Pan fizemos esse trabalho de alertar sobre a chegada dessa frente fria, sobre essa condição que possivelmente provocaria deslizamentos de terra, alguns desastres, especialmente em áreas litorâneas aqui de São Paulo. Então, é isso que a gente tem feito e é isso que deve acontecer nos próximos dias, Lívia. Então, temos esse sistema agora que deve se afastar, essa chuva aos poucos vai diminuindo, mas qualquer água que caia, é importante ainda manter esse alerta e essa atenção. Eu até trouxe agora há pouco, Paula, essa informação que mesmo que a chuva desacelere um pouco, fique um pouco menos intensa e consistente nos próximos dias, o solo já está bastante encharcado. E é exatamente isso que você pontuou. Qualquer chuvinha, qualquer garoa se torna algo muito grave, algo com um potencial enorme de causar novos deslizamentos, novas tragédias, novos desabamentos. Quero até aproveitar a sua participação e atualizar uma informação que eu trouxe há pouco. Eu havia dito que uma criança de 7 anos apenas morreu em Ubatuba em decorrência de uma pedra que deslizou e atingiu a casa dela, mas nós tivemos mais um registro de morte. Uma mulher de 35 anos morreu atingida por uma árvore. Que caiu por causa dos temporais em São Sebastião, ambas as cidades aqui no litoral norte de São Paulo, que é o mais afetado. Agora, Paula, você trouxe detalhes da previsão até terça-feira, principalmente para a gente aqui em São Paulo, aqui no estado, e especialmente no litoral, no norte do litoral paulista. Você tem informações a respeito do Rio de Janeiro? Eu trouxe a informação para a nossa audiência logo na abertura dessa edição, que são 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, que estão em alerta vermelho climatológico. Exatamente, o Rio de Janeiro tem essa mesma condição, apesar dos volumes serem um pouco menores, né, a gente tem acompanhado, mas tem essa mesma condição, porque essa frente fria, ela passa pela costa da região sudeste do país e pega o Rio de Janeiro também. Aliás, o Rio de Janeiro, a gente também tem falado bastante nos últimos dias, região de São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro, também ficou completamente alagada, um ano depois, inclusive, né, Lívia, depois daquela tragédia em Petrópolis, que a gente acompanhou também nos últimos dias, fez um ano durante essa última semana, justamente um ano depois, sirenes também foram acionadas, então foi uma situação completamente complicada mesmo, ali na região do Rio de Janeiro, logo nesse início do ano. E um ponto também, essa frente fria, como eu disse, ela saiu do estado de São Paulo, ela também chega no Rio de Janeiro, mas ela passa no Rio de Janeiro de forma um pouco menos intensa. Ela leva volumes de chuva sim, mas o estrago maior acaba ficando aqui para o estado de São Paulo. Mas sim, não significa que o Rio de Janeiro não está em situação de alerta de emergência. Como eu disse, é uma situação bem complicada nesse início do ano de 2023. Todo início de ano é um início de ano complicado em relação à chuva, especialmente aqui na região sudeste do país. Um outro ponto também é que nós estamos passando por um laninha. O que esse laninha significa? É um resfriamento das águas do Oceano Pacífico, significa muito mais chuva aqui para a região sudeste, então a condição não está fácil mesmo. Além de tudo isso, nós temos as altas temperaturas também que fazem com que essa chuvarada toda aconteça na região. Então nós tivemos temperaturas extremamente altas no Rio de Janeiro, especialmente na sexta-feira, a máxima por lá chegou aos 40 graus, e somente essa temperatura máxima ela já consegue funcionar como um combustível para que essa chuva toda aconteça. Ela forma aquele vapor mesmo quente e úmido e traz essa umidade toda para a própria região. Então sim, alerta de chuva intensa no Rio de Janeiro também. A chuva não tende a ser fácil também durante até esse fim do mês de fevereiro. A gente continua chamando atenção para os maiores volumes ali em áreas da Costa Verde do Rio de Janeiro, áreas serranas também, Petrópolis, São Gonçalo também com possibilidade para chuva intensa. Grande Rio também, por conta dos alagamentos e também das enxurradas. Então a condição sim, pode ser de chuva intensa nos próximos dias.
Porém, a questão é a seguinte, Lívia, que São Paulo foi o estado mais afetado aqui da região sudeste em relação à chuva. Eu peguei aqui uma informação sobre o Rio de Janeiro, inclusive de agora, que nas últimas 24 horas os bombeiros atenderam pelo menos 150 ocorrências relacionadas às chuvas no território fluminense. Então, como eu disse, pelo menos 101 cortes de árvores foram feitos, tivemos 2 inundações ali na região do Rio de Janeiro, da Grande Rio também. Então, vamos lá, região serrana, Baixada Fluminense, região metropolitana também do Rio de Janeiro. Fiquem alerta para chuva forte por causa dessa frente fria, sim, mas como eu disse, mais uma vez, ainda dando destaque ainda aqui para o estado de São Paulo em relação a essa chuva. Paula Nobre, não vou liberá-la. Peço para que você continue conosco. Eu vou seguir com a programação trazendo desdobramentos e consequências desses temporais das últimas horas, mas já já eu volto a te chamar. Pode ser? Combinado? Tá ótimo, claro. Conta comigo aí. Perfeito, então. Até já.